Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim. Não tinha falado o capítulo? É benção. No final ainda tem os recadinhos, tá? Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Até aí. Deixa aberto aí, não feche, fecha apenas os olhos. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o poder e o domínio. Precisamos do Senhor, meu Pai, para completar essa carreira. Precisamos do Senhor, da Sua força, da Sua graça. Cada dia que passa, nós nos deparamos com a nossa fraqueza, com a nossa incapacidade de fazer o menor dos deveres. Necessitamos da Sua graça, do Seu favor, a despeito dos nossos pecados, que são muitos, das nossas incoerências. Deus nos ajuda. Queríamos tanto ver um avivamento, queríamos tanto ver Sua glória se manifestar entre nós. Entretanto, como Gideão disse: se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? Por que tudo isso tem acontecido? Mas o Senhor, na Sua onisciência, destra, justiça, conduz tudo com exímia perfeição, para que o Senhor receba glória em tudo, e que no fim o Seu povo entenda que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está sendo executada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no pequeno tempo que eu vou ter aqui, eu vou trazer uma mensagem a vocês, uma mensagem de encorajamento para a fé de vocês. Preste atenção, se tem algo que tem poder de mudar as nossas vidas, transformá-las, é a palavra de Deus. Aliás, é a única coisa que tem poder de mudar o nosso cativeiro, a nossa realidade, a nossa circunstância, as nossas circunstâncias. E é uma palavra de encorajamento e de ânimo para aqueles que estão desencorajados, para aqueles cujas forças estão acabando, para aqueles que têm olhado atrás e têm pensado em desistir, para aqueles que têm achado a jornada pesada, extensa, árdua, e assim como qualquer outro homem ou cristão, tem sentido o peso dessa caminhada e precisa desesperadamente de um refrigério, de um alento, de forças para prosseguir. O escritor de Hebreus, cuja identidade não é revelada, ele escreveu essa carta a crentes judeus, e ele está preocupado com a fé deles, com a condição espiritual deles, porque eles estavam passando por um tempo muito difícil, um tempo de muitas dificuldades, talvez o dia mau deles. E ele escreve a carta com o propósito de fortalecê-los, encorajá-los, animá-los nesse momento difícil. E eu quero crer que essas poucas palavras que eu li, que foram escritas para aquele grupo, também sirvam para encorajar aquele que está passando pelo dia mau, por aquele que está passando por um tempo muito difícil. Eu espero que essas palavras também fortaleçam e consolem vocês. Parece que muitos desses cristãos aqui da carta aos Hebreus tinham ficado muito desanimados
abatidos. E o escritor nota, percebe, ele obtém informações que eles estão num grau de abatimento muito grande, estão muito desanimados. Em grande parte isso deve às perseguições e tribulações que eles estavam sofrendo. Eles eram judeus da antiga aliança, do antigo pacto, que observavam a lei de Moisés. E agora haviam se convertido do judaísmo ao cristianismo. Haviam recebido uma nova vida e estavam pagando um preço alto por isso. Junto com essa nova vida, as tribulações começaram e grandes perseguições se desencadearam. E isso deixou eles muito abatidos, muito desencorajados. E qual foi o resultado dessa perseguição e desse abatimento? Alguns deles começaram a olhar para trás, para o passado, para o lugar de onde tinham sido retirados, transformados. Eles estavam pensando em recuar na sua fé, em desistir da nova vida, em desistir da nova fé, em desistir do nosso caminho. Pois olhavam para trás e diziam: nós não tínhamos tanta dificuldade assim lá atrás. Não passávamos por essas coisas na antiga aliança, na antiga fé. Agora tudo isso sobreveio e eles estavam tentados a desistir. Não há nada pior que isso, meus irmãos. Não há nada pior do que quando você passa por um momento de pressão, de perseguição, de decepção, de dificuldade. Não há nada pior, porque muitos são os efeitos da tribulação na vida do crente. Mas não há nada pior quando um desses efeitos é que a tribulação, o dia mau, o leve a recuar, a voltar de onde ele saiu. Esse é o caminho da destruição, é voltar para a perdição. E muitos que estão me ouvindo aqui, ou pela internet, podem estar passando exatamente por essa situação. Quanta gente aqui não está me ouvindo? Quanta gente não me vê pela internet? Quanta gente aqui sentada, cuja intimidade eu ainda não conheço? O que você deve ter passado nas últimas semanas, nos últimos meses? Que lutas internas e externas você está enfrentando? Quais incógnitas a sua alma e o seu coração esconde? Quais dilemas tiram seu sono, oprimem você? Quais situações? Eu não estou dizendo de uma, duas ou três, de um mês ou dois. Eu estou dizendo de uma fase. Eu estou dizendo de meses, de anos, de pressão, de situações. E não dá para dosar, medir a partir do outro irmão, do outro pastor, do fulano. Cada um de nós tem uma singularidade no que passamos, que para mim pode ser provação, para você pode não ser, o que para você pode ser pequeno, para mim não é, e eu não posso mensurar a dor, eu não posso mensurar o vale que cada um está passando. Só quem passa tem a capacidade de mensurar. Talvez seja esse, tal é a situação que você tem sido tentado a olhar para trás, a desistir, a voltar para a velha vida, sem regras, sem leis, sem normas, sem cobrança. Voltar para um tempo, fazer de conta que Deus não existe e não existe a fé. Talvez seja o seu caso. Você entrou aqui e está assim. Eu estou aqui no stand-by. Eu estou aqui me conduzindo no piloto automático. Só está a carcaça, o corpo, em obediência às regras da religião. Mas o meu coração há muito sucumbiu. Voltou. Só está entre mim e a queda um passo. Essa é a condição. E nós todos passamos por ela. Senão isso aqui não estaria sendo pregado há 2000 anos depois. Por essa razão, cônscio dessa condição dos cristãos hebreus, o escritor tem que encorajá-los
Por isso ele tem que escrever essas palavras a fim de encorajá-los. Semelhante a eles, nós estamos vivendo uma situação parecida. Semelhante a eles, o maior problema que eu vejo a igreja enfrentar nesses dias, o maior problema dos crentes é o desânimo. É o desânimo. Vem aqui nas reuniões de oração para você ver. É meia dúzia de gato pingado. E muitos não vêm, não é porque não tem gasolina, não é porque tem compromisso, é porque não tem ânimo. É desânimo. Vem nas vigílias para você ver. São meia dúzia de pessoas. Separa um grupo para evangelizar nas ruas. Pede para prosseguir, para intensificar a fé. As pessoas não conseguem. Umas não saíram da igreja, mas frequentam muito pouco. Qual é a causa? Desânimo. Abatimento. Parece que a alegria tem minguado a cada dia. Tem se esvaído, sido dissipada do povo de Deus. Desânimo, prostração, cansaço, porque quando olhamos ao nosso redor e nós vemos provações de toda espécie nos consumindo, não dá mais para ligar a TV, não dá para ver jornais, tragédias, conspirações, conluios, ameaças, morte, dor, enfermidade, tragédia, inflação, crime, pecados, casamentos, drogas, álcool, toda sorte de problemas, e não só provações e privações. Estamos sendo privados dos nossos direitos, privados das nossas liberdades, assédio moral e assédio espiritual, luta em campo terreno, luta em campo espiritual, inimigos, pessoas malignas que conspiram contra nós e demônios do inferno que nos oprime todo o tempo. Então chegamos a perder a esperança. E dizemos, para que prosseguir? As minhas orações não encontram alvo, não recebem resposta. Olha quanta dor. Será que vale a pena ser fiel, ser cristão, permanecer no caminho, diante de tanto problema, de tanta decepção, de tanta dificuldade? A esperança se vai. Perdemos a esperança. Por isso o desânimo vem. E quando olhamos para o cenário religioso, vemos a frieza da igreja, o desvio da igreja. Irmãos que nós menos imaginávamos caem da fé, abandonam a Cristo, escândalos na mídia, a igreja fraca, destituída do seu poder, destituída da sua glória, não há conversões extraordinárias, não há mais avivamentos como na época de Edward, de Whitefield, de Wesley. Vivemos uma geração apática, anêmica, fraca. Difícil, ler um capítulo da Bíblia é uma tortura, terminar o Novo Testamento parece tarefa impossível, orar mais de 30 minutos, uma coisa inacreditável, meu Deus do céu. Então vem o sussurro de Satanás, vale a pena ser fiel assim? Vale a pena tudo isso por Cristo? Não seria melhor desistir? Só que isso não é um sinal bom, é um sinal ruim. A grande verdade é que quando o crente começa a questionar os métodos de Deus, questionar o amor de Deus, questionar os caminhos de Deus, essa pessoa está em iminente risco de cair da fé, de se apostatar, quando ela começa a questionar Deus dessa maneira. E era isso que está acontecendo com os cristãos hebreus, essa chamada raiz de amargura, que estava brotando no coração deles, e eles estavam sendo privados da graça e contaminando outros.
Pode ser que algumas raízes de amargura, raízes estão plantadas, ovos botados pelo vil tentador, que estão fazendo você questionar a fé, questionar a Deus, os meios de Deus, os caminhos de Deus, os fardos de Deus, as regras de Deus, os regulamentos de Deus, e levando você a dizer, não, eu era mais feliz no passado, não, eu quero recuar, não, eu quero desistir, não, eu não concordo com esses termos divinos. Isso é um sinal de apostasia, de queda, de ruína, olhar para trás nesse sentido. Mas não estamos isentos de passar por isso. Eu não posso julgar o seu caso, eu não sei em que fase disso aqui você está. Será que se eu pudesse pegar seu coração e colocar num telão, ele fosse demonstrar imagens e figuras, o que veríamos? Se você pudesse vir aqui, subir, pegar o microfone e desabafar, e pôr tudo para fora, talvez nós te compreenderíamos. Mas isso não significa que é o caminho certo. Desistir, sucumbir, renunciar. Então o escritor está consciente disso, e ele não quer que eles caiam, que eles desistam, que eles voltem atrás, não quer que eles se apostatem, não quer, e ele vai usar agora os remédios, os meios para convencê-los e dizer, não desista, não recue, não volte para o caminho da perdição, não volte atrás. E o grande objetivo dele é encorajar esses cristãos a prosseguirem. E ele começa no verso 12 dizendo, portanto. O que quer dizer portanto? Ele começa com essa palavra, porque ele está terminando um raciocínio no capítulo 11. O que ele está descrevendo no 11? Ele vai falar sobre a fé, a natureza da fé, o que é a fé, certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê, e depois vai demonstrar o fruto que a fé produz na vida dos homens e mulheres do Antigo Testamento. Então, depois de descrever a natureza da fé e os frutos dela na vida desses homens, ele no 12 diz, portanto, ele quer usar o quê? O exemplo de outros, semelhante a eles, no Antigo Testamento. É como se ele levasse esses leitores, os crentes judeus, a um museu, a uma galeria, onde tivesse exposto quadros de homens brilhantes, mártires e profetas do Antigo Testamento, e parasse diante de cada quadro, veja Moisés, Elias, veja ali Eliseu, veja ali Josué, Daniel, e parasse diante daquela galeria, e começasse a abordar o testemunho de cada uma daquelas artes, cada um daqueles heróis. E ele vai usar o exemplo deles para dizer, estes homens que você vê, esses vultos que permearam a igreja do Antigo Testamento, passaram pelas mesmas dificuldades que vocês. Esse homem Elias pensou em tirar a vida como você, pensou em desistir como você. Esse homem Elias se sentiu fraco, inútil, indigno como você. Esse homem Moisés pensou que não era capaz de falar diante de Faraó como você. Esse Moisés pecou a ponto de ser chamado marido sanguinário e ser morto por Deus, como você. Esse Moisés falhou ao ponto de não entrar na terra prometida, como vocês. Esse Daniel foi levado para o cativeiro sem saber se voltaria vivo, sem esperança, sem expectativa, só com uma promessa, como você. É isso que ele está dizendo.
Olhe para elas, essa mulher aqui, essa mulher Ana, veja ela, estéril, sem gerar filhos, depressiva, solitária, descontrolada, angustiada, como você, não tinha filhos, era uma mulher que viveu no mínimo 30, 40 anos de amargura, de solidão, de desprezo, de baixa estima, porque não tinha filhos. Ele está usando, venha ver os exemplos deles, amargurados como vocês, fracos como vocês, medrosos. Elias teve tanto medo, já basta que eu morra. Jeremias, homem como você, pregou e ninguém se converteu, ninguém dava ouvidos, preso, perseguido, humilhado, molestado, teve um ministério que não foi prolífico, não foi frutífero, como você. Entretanto, não obstante, sem embargo, todavia, no entanto, eles não desistiram. Apesar de passarem por tudo que vocês passaram, de sofrer o assédio, de desistirem, de voltar atrás, eles não desistiram, eles não olharam atrás. Então usem o exemplo deles, vejam essas obras, vejam essa galeria, ande por ela, pesquise esses homens, esses mártires, vocês vão ver que tem algo em comum com vocês. Entretanto, eles conseguiram. Essas situações às quais vocês se assemelham a eles, não pararam eles, portanto não pararão vocês. Não fizeram eles desistir, portanto vocês não precisam desistir. E ele usa, o leitor é tão inteligente, o escritor, que os puritanos dão autoria ao apóstolo Paulo, mas não é muito provável que seja Paulo o escritor dos Hebreus. Ele usa a figura de uma corrida. Ele tem em mente os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. E a ideia dele é um grande estádio onde você tem a pista olímpica, e a corrida não é 100 metros rasos, 200, 4x400, é uma maratona de milhares de quilômetros, e ele vai dizer que, assim como os corredores que vão para a pista, tem o estádio, tem a pista rodeada de gente, a plateia, que estão ali para incentivar, torcer e estimular os corredores. Ele vai dizer assim, ó: vocês estão engajados numa corrida. A vida cristã é como uma corrida, é como uma competição, e ela é uma corrida, mas não é uma corrida rápida, é uma maratona. Outros já correram antes de vocês. Moisés passou por essa pista, Elias já passou por essa pista, Daniel, Samuel, Davi passou por essa pista. Entretanto, eles correram e concluíram a prova, receberam o troféu, a coroa. Agora, chegou a vez de vocês correrem. O que é isso? A conversão. Começou a corrida cristã. Quando ele começou? No dia da conversão. E ela começou. E vocês têm que correr. Só que agora, os heróis não estão aqui. Onde eles estão? Sentados na arquibancada. E quando você estiver correndo e pensando em desistir, a perna pesou, olha para o lado e Moisés está lá, vai lá que eu venci, olha para mim, olha para o meu exemplo. Quando estiver desanimado, meu Deus, você não vai quiser olhar atrás, olha para Elias, eu passei por isso e aqui estou, venci. Olha para Esther, eu venci. Olha para Ana, eu venci. Eles estão lá, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunha a nos cercar. Que nuvem de testemunha é essa? Os mártires. E nós temos a vantagem. Eles olharam para os heróis só do Antigo Testamento. Nós olhamos para o do Antigo Testamento. Nós olhamos para o do Novo Testamento. E nós olhamos para os heróis contemporâneos.
Eles olharam até Malaquias. Nós podemos olhar para João Batista, Pedro, o apóstolo Paulo, nós podemos olhar para Policarpo, Inácio de Antioquia, nós podemos olhar para Agostinho de Hipona, para Lutero, Calvino, Zwinglio, nós podemos olhar John Owen, Richard Bach, os puritanos, os metodistas antigos, Spurgeon, Lloyd Jones. Olhe para eles, todos passaram por isso. E o leitor está dizendo o que para eles? Vejam, vocês começaram bem, mas a corrida ainda não acabou, vocês ainda não ganharam o prêmio, e para que nenhum de vocês seja tentado a desistir, por falta de ânimo, lembre-se de que vocês não estão sozinhos nisto. Lembre-se que os nossos irmãos passaram por isso, os nossos irmãos fraquejaram, os nossos irmãos pensaram em desistir, os nossos irmãos sofreram na pele as agruras de ser cristão, mas eles não desistiram. Olhe para eles. Se você quer ganhar o prêmio, temos que correr até o fim, e o texto diz aqui, corramos com perseverança. Corramos com perseverança. O segredo aqui é a perseverança. Veja só, qualquer atividade, seja na escola, seja no trabalho, seja em competição, é muito fácil o início da corrida. Você já viu quando alguém entra na faculdade de Direito, as 3 primeiras semanas, 2 meses, nossa, ele está um tição, ele senta na primeira carteira, ele quer fazer aula. Você já viu quando uma competição, as primeiras voltas, não dá para se definir ali quem está na frente, tem um pelotão inteiro ali na frente, as primeiras voltas, está todo mundo com gás, os primeiros anos de fé, está todo mundo com gás, com energia. É fácil os primeiros metros da prova, é fácil os primeiros meses de aula, é fácil o primeiro dia num novo empreendimento. A questão é que a prova vai se estendendo, os pés vão inchando, as pernas vão pesando, o fôlego vai faltando, e é nessa hora que se destacam os vencedores dos meros competidores. O que? É a perseverança, a insistência. Pode estar o terreno íngreme, chovendo, a temperatura baixar, pode estar desidratando o corpo, mas eu não desisto, como Paulo, corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Perseverança. O Senhor está dizendo, o segredo é perseverar. Você tem que insistir, custe o que custar. Não importa o que esteja acontecendo, não desista. Quantos já saíram da prova, quantos já perderam, quantos foram desclassificados, quantos caíram pelo caminho. Não aumente o número dos desertores, não aumente o número daqueles que desistiram. Eles não ganharam, não estarão no pódio, não colocarão a coroa de louro ou a coroa da vida, não herdarão a vida eterna sequer. Ele está dizendo, persevere. Persevere, não desista, não desista. Quantos não caíram? Você já viu na Fórmula 1, Stop Car, ou no moto velocidade? 20 pilotos começam, às vezes 8 terminam. Com chuva 4 termina. Quantos não batem, acaba o combustível, rodam, saem da pista, começa todos, melhor volta, aquela competição. No fim, quantas maratonas alguns desistem, distensão, fissura na coxa, problemas. Quantos na guerra não fazem isso? Irmão, você não pode ser, o segredo está, você está sendo testado, você está sendo desafiado à superação. Não é essa o grande termo usado no atletismo, pelos desportistas? Superação. Hélio Rubens Garcia aqui, que foi técnico, o melhor técnico do Brasil, técnico do Franca Basquete, ele dizia, antigamente se exigia que os atletas
jogassem no seu limite. Hoje não. Hoje o que é exigido é que eles joguem acima do seu limite. Superação, superação, superação. O próprio Paulo vai usar a mesma metáfora em 1 Coríntios 9. Aquele que corre, de tudo se abstém. Correis de tal modo que alcanceis o prêmio. O que é isso? Persevera. Quantas voltas já deu? Você não chegou até aqui. Como você chegou até aqui? A graça de Deus te trouxe aqui. A graça de Deus te deu fôlego. A graça de Deus, Ele hidratou seu corpo. A graça de Deus desinchou seus pés. A graça de Deus deu uma toalha para secar. A graça de Deus foi aquele técnico dizendo: vai, não desista, vai. Até aqui. E eu estou dizendo, mais umas voltas, chegaremos no fim. Mais umas voltas, cruzaremos a linha. Mais umas voltas, estaremos no pódio. Não desista. Agora, o escritor dá os meios para a perseverança. Como que eu persevero? Ele dá os meios para eu terminar a prova. O 12 ainda. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. Agora ele dá uma dica, um meio de como perseverar. Ele dá os meios. Ele vai dizer: você tem que se desembaraçar, desvencilhar do peso e do pecado. Por que ele usa isso? Que meios são esses? Veja só, para o bom desenvolvimento do atleta, o atleta numa maratona, numa corrida, para o bom desenvolvimento dele, para a performance dele melhorar. Você já viu os atletas, principalmente os de ginástica, atletismo, eles usam pouquíssima roupa. As roupas são muito curtas e feitas de um tecido levíssimo. O tênis pesa grama, porque eles não podem correr com nada que cause obstrução, nada que dificulte a prova, a performance, a corrida. Paulo está dizendo a mesma coisa. O que está impedindo a perseverança, a caminhada, o que está fazendo ela pesada, dificultosa, drástica, cansativa, e o que está fazendo ela, vocês voltam atrás, é o excesso de peso, é os penduricalhos, as amarras. Algo está contido em vocês que estão prendendo vocês, fazendo ela mais difícil. Vocês precisam se desvencilhar desses fardos, desses pesos, desses empecilhos, dessas ataduras, para correrem com uma performance olímpica. É o atleta que está correndo com um cinto de chumbo. Ele não está pesado demais, ele está ficando para trás, e ele está tendo câmbios e pensando em desistir, até que o técnico diz: enquanto você não tirar esse colete, você não vai poder competir como atleta olímpico. Então aqui o escritor apresenta meios para nós cumprirmos o nosso dever como cristão, meios para nós não desistirmos, meios para nós irmos até o fim. Que meios são estes? Despir-se de tudo que possa impedir o seu progresso espiritual. Despir-se de tudo que é uma ameaça para a sua fé, que faz mal à sua pureza, que atrapalha a sua santidade. Excluir, extinguir, retirar da sua vida. Você precisa despir disso. É incoerente um atleta de 100 metros correr com a botina de couro. É incoerente alguém com salto em vara correr de calça jeans. É incoerente um nadador de jaqueta. Para ele vencer, para ele não desistir, não ficar no caminho, ele tem que se despir de todo o embaraço, só os acessórios necessários para a prova. E que coisas tem que despir? Que meios são esses para essa perseverança? O escritor as compara a peso e pecado, ou embaraço e pecado. Vamos primeiro para os embaraços.
Embaraços aqui não são coisas pecaminosas em si, que isso ele trata depois, é a segunda peça que está impedindo a performance, que é pecado. Mas a primeira é embaraço. O que é isso? São coisas que são lícitas, não são pecaminosas, mas que, se feitas em excesso, se observadas com obsessão, se controlarem nós, elas tornam-se embaraços. Relacionamentos, por exemplo, jovens, meninas ou meninos que relacionam com pessoas que se tornam embaraço para a fé, que oprimem, agridem, atrasam a vida, e o escritor dizendo: larga disso, você está impedindo sua fé, larga disso. São empregos, a jornada de trabalho, o estilo do trabalho, o horário, o ambiente, o local. É lícito trabalhar, ganhar o seu ordenado, mas esse trabalho, esse horário, está atrapalhando você, está te embaraçando, você está ficando lá atrás, você está sentindo peso na perna. Desvencilha, muda disso, entrega currículo, sai disso. O mais importante não é ganhar dinheiro, o mais importante é ser santo. Ele está dizendo os embaraços. Tira isso. Embaraços. Escrevi algo aqui que eu não estou entendendo. Quem tem o dom de revelação aí? Essas coisas. Então, relacionamentos, emprego, internet. Meu Deus do céu, você ainda não se deu conta. Eu estou falando com gente aqui e Deus está falando para você. Tem pessoas que a causa da sua ruína é a obsessão pelas mídias sociais, que estão consumindo, tragando você como tentáculos, te envolvendo e acabando com a sua vida. E ele está dizendo: desfaz disso, deleta essas mídias, sai dessas redes, isso está sugando a sua força. Pare de responder a todo mundo, de frequentar tudo quanto é grupo, tire isso da sua vida. São penduricalhos. Penduricalhos que estão acabando com você. O povo tem dificuldade. Jesus falou: se seu olho faz pecar, pinga um colírio. Teu olho faz pecar, arranca. Tua mão faz pecar, põe uma faixa. Tua mão faz pecar, decepa, tira. Amigos, chats, bate-papos, empregos, cursos, locais que frequenta, ambientes, não sei, o que, responde você, o que está servindo de colete de chumbo para você, o que está embaraçando suas pernas e fazendo você tropeçar, o que, meu irmão, tira, desfaz, olha só, desembaraça disso, tira isso, fica com o mínimo de peso possível. Não vou tirar não. Ok, eu vou começar a dar volta no ser. E vou te dar um pedala Robinho ainda. Pedala Robinho. Vou passando você. Passando. Segundo, o pecado. Ele diz, desembaraça dos embaraços e do pecado. Que pecados ele está dizendo aqui? São meios para eu perseverar. Primeiro, os penduricalhos, colete de chumbo. Segundo, pecados. Bom, se for pecados no geral, ninguém vai terminar a prova. Não há um justo que não peque. Aqui tem em vista os pecados de estimação, aqueles que nós acariciamos, aqueles que nós não lidamos, não resolvemos, aquela meia duzinha que nos acompanha, pecados intocáveis, pecados ocultos, pecados que são acariciados no sótão do seu coração,
pecados que você já cansou de saber, o Espírito Santo cansou de mostrar, a palavra de Deus cansou, você insiste em amamentá-los, você insiste em ocultá-los, em escondê-los, e está dizendo, tira os embaraços, o que é lícito, e tira o que é ilícito. Chega a hora de abrir, confrontar esses pecados, chega a hora de vomitá-los, chega a hora de renunciá-los, chega de acariciar a pornografia, chega do olerite falso, chega da maracutaia jurídica, chega da cobiça virtual, chega da desonestidade, chega da mentira, chega desses pecadinhos, chega, desfaça-se deles, não flerte com eles, eles podem custar a sua alma, custar a sua coroa. Renuncia os menorzinhos, renuncia os mais insignificantes, até que porque para Deus não há pecados insignificantes, são esses. E por fim, ele fala da possibilidade da vitória. Se você fizer assim, você vence. O verso 1 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, o que é isso? Ao dizer isso, o escritor apresenta a possibilidade da vitória. Por que você está pensando em desistir? Porque você acha impossível prosseguir, porque você acha que você não vai vencer, você não vai dar conta, você vai ceder. Ele está dizendo aqui, quando ele usa os exemplos dele, não, houveram homens que venceram, que deram conta, que chegaram até no fim. O que ele quer dizer com isso? Fazendo assim, possibilitando a vitória a você, fazendo possível. Ele está dizendo, não é impossível terminar, outros já terminaram. A prova é possivelmente, como é que é? Ela é completável, terminável, vamos conseguir. Há a possibilidade da vitória, não é um alvo inatingível, inalcançável, há como alcançar, e a prova é que outros alcançaram, outros chegaram, não recuaram, não desistiram, portanto, podemos também alcançar. Podemos alcançar. Olha para eles, está vendo esses quadros aqui? Sim. Nenhum quadro aí, nenhum desses que está aí, perdeu. Nenhum desses aí ficou de fora. Nenhum desses aí pegou bronze. Nenhum desses deixou de concluir a prova. Todos concluíram. Todos passaram a linha de chegada. Todos ganharam a medalha. Todos. E a pergunta é: será que o próximo quadro vai ser o seu? Será que você é o próximo herói que será colocado na galeria e que pela fé venceu tudo que está passando? Junte-se a essa galeria. Que um dia eu morra e o meu quadro esteja lá. Que um dia eu morra e eu tenha marcado a história e passando todas as agruras do inferno nessa terra, mas olhando para Jesus, autor e consumador, eu possa vencer, para que outros ao olhar a minha história se inspirem, e pela fé esse homem venceu, eu posso vencer, e depois de mim o seu quadro, depois do céu do outro, e o do outro, e o do outro, e o do outro, até as futuras gerações, pela fé. Eu poderia continuar, mas o tempo não vai ser permitido. E qual que foi o segredo, só para terminar? Aí ele fala assim, olhando para Jesus, autor consumador da fé. Pastor, mas você acabou de falar que tem que olhar para a nuvem de testemunha, agora está mandando olhar para Jesus? Veja só, primeiro eles vão dizer pela fé. Como é que aqueles homens perseveraram? Foi porque eles receberam um aumentinho salarial. Foi porque arrumaram um loirão, um alemão e casou com ele. Foi porque achou um bacana com Rolls Royce, uma
Z3, uma Mercedes. Foi porque conseguiram a cirurgia estética e agora fizeram uma lipo em botox, estica dali e daqui, virou coisa de louco. É o que maravilha, gospel. Como que eles conseguiram? Pela fé. Pela fé. Só uma palavra de 2 letras. Fé. Fé. Fé no quê? Aí eles vão dizer o objeto da fé que fizeram os heróis vencer. Pela fé em Jesus. Olhem para eles como exemplos de pessoas que venceram, mas que tiveram a sua fé lançada em Jesus. Quando fala autor, a palavra ideal não é autor, é o pioneiro da fé. O que é o pioneiro? É o fundador, é o primeiro a viver 100% da fé, a abrir o caminho da fé, aquele que viveu por fé em toda a sua vida, em todo o tempo, aqui o pioneiro, aquele que correu a corrida e venceu ela, e aquele que primeiro correu e a venceu, sem dar lugar, aquele que venceu ela completamente. Olhe para ele, que em tudo foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é o modelo de fé que os outros colocaram seus olhos. Coloque nele. Feche os seus olhos.